Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do rei Reboão, o primeiro rei de Judá. E sua história está localizada mais ou menos em 1932 a 1916 a.C. Nós vamos descobrir juntos quem foi o rei Jeroboão, a sua história e a sua contribuição para o reino de Judá. O início da dinastia do Reino do Sul. Vamos então acompanhar. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e vamos conhecer um príncipe chamado Reboão ou Roboão. A história de Roboão marca-se o declínio de uma monarquia, porque o seu pai, o rei Salomão, foi o último rei da dinastia de Israel unificada. Roboão, ele nasceu aproximadamente em 1972 a.C. e ele é filho do rei Salomão com uma da sua esposa, Naamá. O rei Salomão, ele morre com 94 anos de idade, depois de 40 anos de reinado. E quem o sucede é Roboão. O início do reinado de Roboão é marcante. Para iniciar seu reinado, ele reúne todos em Siquém para uma coroação brilhante. Na sua mente, ele achava que ia reinar sobre todo Israel. Mas os planos do Senhor já eram outros. Triste quando não andamos alinhados aos planos do Senhor e estamos longe da sua direção. Os planos do Senhor será um e o nosso outro. Não haverá harmonia. Pois bem, continuemos na história de Roboão. Quando chega no dia da coroação, o povo vai levar Jeroboão, uma peça muito importante para Israel, já que Jeroboão vai reinar sobre as outras 10 tribos de Israel. Jeroboão, como representante forte, como um príncipe forte, está ali junto com todos os outros príncipes para pedir a Roboão que aliviasse todos os tributos deixados pelo rei Salomão. Mas Roboão tem uma grande decisão. Reúne com os jovens e decide apertar ainda mais os tributos, o que gerou uma grande revolta dentro das tribos de Israel. E assim Adorão, um desses jovens responsável pelo tributo, foi apedrejado naquele local. E Roboão subiu em seu carro e fugiu para Jerusalém, onde ele foi reconhecido como rei apenas pelas tribos de Benjamim e a sua tribo Judá. E assim você vai notando o desenrolar geopolítico de Israel. As outras tribos revoltadas se separam para sempre dos sucessores de Davi e escolheram Jeroboão como seu rei. Porém, isso tudo já havia sido profetizado por Aia, um homem de Deus. Agora, o novo rei, ressentido com a decisão das 10 tribos, resolveu então reunir 180 mil homens das 2 tribos que lhe era fiel para obrigar as 10 tribos irmãs retornarem para o seu governo. Ou seja, ele queria ser rei como Salomão sobre todo Israel. Porém, não era essa a decisão do nosso Deus. Essa divisão foi permitida por Deus, que logo enviou o profeta para impedir
uma grande guerra dentro das tribos de Israel. E a intervenção de Deus foi precisa para acalmar os ânimos. Graças a Deus. Roboão, agora como rei sobre as duas tribos, vai dar início ao seu governo. E ele vai construir grandes cidades na tribo de Judá e também de Benjamim. Ele coloca governos fortes e bem armados, providencia fartura de alimentos para o seu povo. Lá no Reino do Norte, a situação de idolatria cresceu a ponto dos sacerdotes e levitas e todas as pessoas piedosas que eram obrigadas a adorar os bois de ouro e os altares construídos pelo novo rei Jeroboão, abandonaram assim as cidades que moravam para viver em Jerusalém e adorar a Deus com toda a liberdade. Com isso, meus caros amigos, os súditos de Roboão aumentaram. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário para que esse vídeo chegue a mais queridos irmãos. Vamos continuar então aqui no nosso vídeo. Não deu ouvidos ao seu avô Davi, porque Davi ele pedia a Deus para não dar muito a ele, para que ele não se corrompesse e que nem desse pouco, para que ele não pegasse de outras pessoas. Mas Roboão, com toda a prosperidade que surgiu no seu reino, ele se corrompeu. E assim, se tornando forte, esqueceu-se de Deus. O pior erro do homem, esquecer-se do Senhor. Roboão, ele vai ser conhecido como um rei fraco. Ele vai servir a Sisaque, rei do Egito. E esse vai entrar no reinado de Roboão com 1.200 carros, 6.000 cavalos e 400.000 soldados, esses compostos de líbios e etíopes. Esses povos sempre estarão em guerra com Israel, do início da história até o fim da nossa história. Quando Roboão se vê em apuro, lembra-se de Deus e clama a ele. Porém, Deus já não o responde mais. Vendo isso, vendo que o rei do Egito o aperta e o Senhor não o responde, o coração de Roboão se enfraquece. Roboão entrega Jerusalém a Sisaque, que levou todo o tesouro de Roboão. Tudo que Salomão havia conquistado foi levado sem sequer haver uma luta ou uma batalha. Roboão foi o único dos reis que entregou Jerusalém sem ao menos lutar. Temos que lembrar que Roboão também tinha muito medo de Jeroboão vir e tomar as duas tribos que lhe restava. E assim nós veremos o fim de Roboão e do reinado, o primeiro rei de Judá. Roboão morreu com a idade de 57 anos. Reinou 17 anos. Começou o seu reinado com arrogância, achando que seria o próximo rei Salomão. Está longe de Deus, não conhecia sua vontade. Assim ele começou seu reinado com uma grande arrogância, achando que seria o próximo Salomão de toda aquela região do Oriente. Deu ouvido aos jovens em vez de ouvir os sábios, o que o fez fracassar mais ainda. E assim é marcado o fim da dinastia unificada de Israel. E assim, queridos irmãos,
aquele reino esplendoroso de Salomão, que fez com que a rainha de Sabá perdesse os sentidos e que colocou muito medo nos maiores e poderosos reis do Oriente, chegou ao fim. O reino unificado de Israel termina com a morte do rei Salomão. E assim começamos uma outra jornada. O reino dividido de Israel entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul, ou o reino de Judá, começa com o seu primeiro monarca chamado Roboão. E assim o reino continua até os dias de hoje, dividido como nós temos visto. Mas a divisão do reino de Israel não será para sempre. Há uma promessa nas Escrituras e promessa de Deus sempre irá se cumprir. Há a promessa de restauração para o fim dos dias. Certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel, a tribo do norte, e de Judá, a tribo do sul, de quem estamos falando. E os farei retornar à terra que dei a seus antepassados. E eles a possuirão, declara o Senhor. Jeremias 33. Há vários outros textos que apontam, queridos amigos, para a restauração futura de Israel. Nós sabemos que em 1948 a Declaração de Independência do Estado de Israel foi assinada. Mas isso foi apenas o início do que falta, pois todo o povo se dobrará ao seu verdadeiro Deus. E nós veremos a palavra se cumprindo, Israel e Judá caminhando restaurado. Aí é um grande segredo, que mais para frente falaremos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.